Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal de educação que mais cresce no Brasil. Vamos hoje estudar português. Vamos retomar o nosso estudo sobre classe de palavra, já a quarta aula sobre classe de palavras. Então é muito importante que você tome nota dos pontos importantes que vamos trabalhar na aula de hoje. Lembrando que nós estamos trabalhando com foco na banca LJ Assessoria, que será a banca responsável pelo concurso de Buriticupu, Maranhão. Bom, então vamos falar hoje sobre os pronomes, né? Que é uma das classes gramaticais, né? Muito cobradas em concurso público. Então vale muito a pena a gente relembrar alguns conceitos, né, e definições que nós estudamos lá na época do ensino fundamental. Lembrando que aqui é apenas uma recapitulação e com o objetivo principal de que você consiga, além de relembrar o tópico que você precisa estudar do edital, e que você também se sinta motivado a resolver exercícios, porque quanto mais você resolver questões de concurso, mais você se prepara e adquire experiência para você fazer a sua prova, tá bom? Enfim, vamos lá. Pronome é a classe de palavras que substitui o substantivo. Pode substituir o substantivo, que nós sabemos que o substantivo é um nome, né? Que pode designar um ser, um lugar, um objeto, sentimentos e etc. Tem a finalidade de indicar a pessoa do discurso ou situar no tempo e espaço sem utilizar o seu nome. Então, ao invés de utilizar o nome, nós utilizamos a classe de palavra pronome para indicar, né, a pessoa que faz parte do discurso, ou mesmo, né, situar essa pessoa ou um fato no tempo e no espaço. Bom, e nós não precisaremos, então, utilizar, né, o nome. Nós vamos utilizar exatamente esse termo para representar, né, essa pessoa, essa situação no tempo e no espaço. Vamos fazer uso do pronome. Pronome substantivo é aquele que desempenha a função de substantivo. Por exemplo, ela é minha convidada. Então, veja, nós sabemos que esse ela, ele está, né, tomando o lugar de um substantivo. Ele está substituindo o substantivo, ou seja, desempenhando a função de substantivo nessa frase, nessa oração. Então, nós chamamos esse tipo de termo de pronome substantivo, tá bom? Como vocês já estão familiarizados com a definição de pronome, que é um termo, uma palavra que pode substituir um substantivo em uma frase, uma oração, e também você pode encontrar esse pronome de diversas formas, diversas maneiras. Eu vou mostrar para vocês a seguir uma tabela onde vocês vão ver vários tipos de pronomes. Então, fica a dica para que você anote no seu caderno de estudos, tenha esses pronomes em destaque no seu caderno, porque isso vai te ajudar a memorizar, porque é uma série muito grande de pronomes. Primeiramente, antes de a gente ir para essa tabela, vou falar para você que os pronomes também variam, né? Eles concordam em gênero, masculino e feminino, número, singular e plural, e também pessoa. Aí nós temos aí as pessoas do discurso, né? Então, vamos agora analisar os tipos de pronomes. São vários, pessoal. Não vai dar nessa pequena aula para a gente abordar todos esses pronomes. Mas eu trouxe essa tabela aqui para ficar mais claro para vocês e para que vocês tenham uma visão panorâmica, né, de todos esses pronomes. Em destaque aqui, os pronomes de tratamento, que é comum nós utilizarmos, né? Senhor, senhora, vossa senhoria, vossa santidade, vossa eminência. Todos eles têm uma maneira característica, né, de se referir a uma pessoa e também uma simbologia, né, específica que você poderá adotar, principalmente quando você for endereçar algum documento escrito para essas pessoas, né? Imagina que você vai escrever para um juiz, então você vai utilizar a simbologia adequada, né? Você vai endereçar algum documento, então você vai escrever V.EXA. É uma maneira de você representar a designação, né, do pronome de tratamento, né, que nesse caso é Vossa Excelência. Existem outros, vocês podem estar consultando essa tabela. Também temos aqui os pronomes relativos,
o qual, a qual, os quais, quantos, quantas, tá? E todos eles têm um valor e também esse valor, né, de sentido, ele pode mudar em uma frase, né? Por isso que é chamado de pronome relativo, porque esse valor semântico pode ser alterado, ele pode ter uma relação de sentido alterada na frase, dada o contexto, né, mais amplo daquela frase, né? Em qual parte ela se encaixa. Temos também os pronomes pessoais, e esses pronomes são as pessoas, né, que nós chamamos as pessoas do discurso. Temos aqui o eu, tu, o ele, são aqueles pronomes que substituem as pessoas que estão ali em uma conversa ou algum tipo de comunicação. Esses pronomes são muito comuns em provas de concurso, cai muito, pessoal. Importante você fazer aqui uma análise e mapear os principais, né? Aqueles que mais caem em provas de concurso. Bom, geralmente os pronomes oblíquos, né? Li, se, consigo e outros. Então vale a pena você fazer uma leitura, né? E você vai memorizar muitos aí, com certeza. E quem sabe cai aí na sua prova muitos do que você tiver memorizado. Temos também os pronomes demonstrativos, que demonstram, né? Apontam para alguma direção. Por exemplo, este, estes, aquele, aquela e por aí vai, tá? Pronomes possessivos são aqueles que indicam posse, representam e dão a ideia de posse, por exemplo, meu, minha, teu, tua, nosso, nossa, vosso, vossa. Existem outros, obviamente, né? Aqui apenas para exemplificar a ideia, né? De que essas palavras querem passar em uma frase ou oração. Nesse caso aqui, nós temos os pronomes possessivos. Então aqui, a gente analisou os pronomes de tratamento, relativos, pessoais, demonstrativos e possessivos. Mas ainda tem mais. Nós temos os pronomes indefinidos. Então, esses pronomes aqui, eles são indefinidos. Eles não definem o ser, o personagem, né, daquele discurso. Ou mesmo o objeto, ou mesmo o sentimento, né, que está sendo referido na frase, na oração. Nós não temos uma precisão para identificarmos, né, a quem se refere esse termo, né? Então, são pronomes indefinidos. Por exemplo, alguns, nenhum, nenhuns, todos, toda. Então, você percebe que a gente são palavras que você não consegue precisar a quem especificamente elas estão se referindo, né? Quantos, quanta, por aí vai, tá? Qualquer, quaisquer. Então, é uma lista muito ampla, são muitas palavras, então você precisa fazer leitura, anotar no caderno de estudo, porque somente assim você vai conseguir memorizar, né, esse universo de pronomes aqui. Nós temos também os pronomes interrogativos, que são o que, o quem, qual, quais, quanto, quanta, quantos, quantos. Aí você fala assim, professor, mas aqui, lá nos pronomes indefinidos também aparece esse quanta, esse quantos, quantas. Sim, mas tudo vai depender do contexto onde essas palavras se encontram. Então, eu posso encontrar essas mesmas palavras em um contexto que, naquele contexto, essas palavras vão ser pronomes indefinidos. E, por exemplo, eu posso encontrar essas mesmas palavras aqui, em uma outra frase ou outra oração, mas que o contexto demonstre que estes seriam os pronomes interrogativos. Então, tudo vai depender do sentido da frase, onde essas palavras se encontram. Então, você precisa ser um bom leitor. O concurseiro precisa aprender a ler e interpretar e saber diferenciar aquilo que ele está lendo, aquela frase que ele está lendo, aquela oração, para que ele extraia dali uma ideia, né, clara sobre o que, de fato, aquela frase ou aquela oração está se referindo. Então, dito isto, agora a gente já vai para a hora do game, que é a hora que a gente vai praticar aquilo que a gente acompanhou durante a aula. Então, questão número 1. Assinar a alternativa que corresponde à classe gramatical a qual pertence o termo em destaque no excerto a seguir. Então, quer dizer que o trecho, né? Excerto seria o fragmento do texto. Então, vamos lá. Fiz doces durante 14 anos seguidos. Ganhei o dinheiro necessário. Tinha compromisso.
e não tinha recurso. Fiz um nome bonito de doceira. Minha glória maior. Cora Coralina, em Vintém de Cobre 2013. Então, ele quer o quê? Que você assinale a alternativa, que é uma dessas aqui, que corresponde à classe gramatical a qual pertence o termo em destaque no excerto. O termo de destaque é o termo que está grifado, palavra minha, tá? Então, essa palavra aqui, ó, se a gente voltar para a nossa tabela, a gente vai encontrar o minha como sendo, ó, o que nós chamamos de pronome possessivo. Minha é um pronome possessivo. Pronto. Se você já sabe que essa palavra tem essa classificação, é só ir para a questão e você procurar se tem algum item que tenha a opção pronome. Então, letra A, adjetivo, não é? Né? Letra B é o nosso gabarito. Então, ó, pronome. Letra C, preposição. Letra D, conjunção. Então, você vai, ó, por eliminação, eliminando os itens que não tem nada a ver e marcando o gabarito da questão. Viu como é fácil? É só você ter em mente, não é, que essa palavra pertence à classe dos pronomes possessivos, que dão ideia de posse, né? Que dão ideia de posse. Vamos para a questão número 2. Os pronomes pessoais podem mostrar valor anafórico. E o que quer dizer esse valor anafórico? São quando se referem a algo já presente no texto. Então, qualquer termo que faz referência a qualquer coisa que já está presente no texto, esse termo é chamado de anafórico, tá bom? Ou deítico. Que seria isso? Quando se referem a elementos da situação de comunicação. Ou seja, ele não vai retomar, né, a alguma outra palavra que se encontra no texto, tá? Ele faz uma referência aos elementos da situação de comunicação, mas não retoma a algo que já está presente no texto. Então, a dica é essa. A gente vai analisar as questões aqui, ó, e analisar se o termo que está em destaque vai fazer vai retomar, né, vai fazer menção a alguma coisa que já foi escrita no texto. Se fizer, esse termo é anafórico. Se não fizer, esse termo é deítico. É isso que a questão está querendo. Então, vamos lá para a questão. A opção em que o pronome sublinhado, aqui, ó, tem valor deítico é... Então, a questão quer exatamente isso. O termo que tem valor deítico. Significa dizer que a questão quer o termo que tem um valor relativo ou referente a alguma situação de comunicação, porém que não se refere a algo que já foi citado no texto. Então, vamos analisar e tentar, de alguma forma, identificar isso. Item A. O pagamento não se deve esperá-lo para tão cedo. Aqui, ó, esse termo está em destaque, é o nosso pronome, tá? E aí eu vou até voltar aqui, ó, na tabela para que vocês vejam o pronome. Vamos ver se está aqui nessa tabela. Então, aqui, ó, nessa tabela não está, né? Pelo visto, não está. Deixa eu ver. Não está. Então, vamos aqui. Também não está, tá? Mas ele é um pronome. Então, ó, o pagamento não se deve esperá-lo para tão cedo. Esse lo aqui, ó, está fazendo menção a algo. O que eu estou esperando? Ele está se referindo ao que exatamente? Ao pagamento. Então, esse lo aqui, ó, é exatamente algo que se refere diretamente ao pagamento na frase. Ó. O pagamento não se deve esperá-lo. Esse lo aqui está ligado, atrelado, né, no seu sentido, ao pagamento. Então, esse lo aqui é um termo anafórico. Se é um termo anafórico, logo, ele, por exclusão, ele não pode ter um valor deítico. Porque o valor deítico, ele faz referência exatamente à questão da comunicação, a uma situação comunicativa, e não necessariamente a algo que já foi apresentado no texto. Então, o item A, a gente elimina. Vamos para a letra B. Os maridos cuidam das mulheres quando elas adoecem. Esse elas está se referindo a quem? Pensa um pouquinho aí. Os maridos cuidam das mulheres. Quando elas, quem são elas? São as mulheres. Então, esse elas está retomando
alguma palavra que já foi citada antes no texto. Então, também é um termo anafórico. Não é o nosso gabarito da questão. Letra C. Quem disse isso? Você? Tá vendo, pessoal? Você é o termo grifado. Você, a gente sabe que também é um pronome. É classificado como pronome de tratamento. Ó. Você pode estar vendo aqui, ó, você. E esse você aqui está fazendo referência a quem? A gente não consegue encontrar, não é? Quem disse isso? Você? Esse você está se referindo a qual outra palavra nessa frase? Tá vendo? Aqui é uma situação comunicativa. Esse pronome apenas está se referindo a alguma situação de comunicação. Não necessariamente fazendo menção a alguma outra palavra ou fazendo referência a alguma outra palavra citada anteriormente. Então, nesse caso, esse você aqui ó, tem valor deítico. Então, já achamos o gabarito da nossa questão. Item C. Vamos para D aqui só para a gente saber por que elas estão erradas, né? Trabalhar é duro, mas eu o faço com prazer. Ou o aqui, ó. O nosso pronome está em destaque. Esse o está fazendo menção a alguma coisa que foi citada antes. Quer ver? Ó? Trabalhar é duro, mas eu o. Esse o faço com prazer. Esse o está fazendo menção ao quê? Está fazendo referência a quê, necessariamente? A trabalhar. Trabalhar é duro, mas eu o faço com prazer. Esse o aqui, ó, fazendo referência a trabalhar. Então, é um pronome anafórico, fazendo uma referência a uma palavra que já estava presente no texto. Letra E. Você. Você acha que é esperto, João. Você acha que é esperto, João? Você está vendo? Esse você aqui, pessoal, ele está deslocado do lugar, não é? Porque você poderia muito bem colocar assim, ó. João, você acha que é esperto? Eu poderia fazer essa frase dessa maneira. Poderia construir essa oração dessa forma. Mas foi deslocado, não é? O termo você. Mas você percebe que esse você está fazendo referência direta a quem? Ao sujeito dessa oração, ao personagem, João. Então, você, nesse caso, também é um termo anafórico. A gente elimina também, assim como a gente eliminou a D, e a gente fica com o gabarito. Pessoal, questões como essa, você precisa entender, né, o que o enunciado está pedindo. Se você entender o que o enunciado está pedindo, quando você for analisar as questões, aquilo que parece ser um monstro de 7 cabeças, de 10 chifres, deixa de ser, tá bom? Então, não desanima. Se você achou um pouco difícil essa questão, volta no início da explicação e você vai entender gradativamente, tá bom? É um processo que demanda paciência, não tem jeito. Mas depois que você começa a aprender, começa a praticar aquilo que você está ali acompanhando, mais você vai evoluindo, vai se desenvolvendo. Vamos para a nossa última questão. É essencial que a merenda escolar fornecida seja composta de alimentos saudáveis, mas, infelizmente, nem todas as instituições de ensino são capazes de fazê-lo. Então, esse aqui foi um fragmento, né, extraído no site, tá bom? Vocês podem estar consultando também. Aí a pergunta, ó, o vocábulo que representa um pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Um pronome pessoal do caso oblíquo. Qual deles é? Que está querendo que você assinale a alternativa que apresenta o pronome pessoal do caso oblíquo. Então, vamos analisar, né, pessoal? Aqui foi a frase que ele colocou, tá? E aí, ó, a gente consegue perceber algumas palavras aqui que estão nessas opções, nesse enunciado. Então, vamos tentar identificar, né? Por exemplo, é essencial que a merenda escolar fornecida seja composta de alimentos saudáveis, mas... E aqui já tem um porém, né? Mas entre vírgulas, né, pessoal? Não existe. Não pode existir mas entre vírgulas. Tá errado isso aqui, né? Então, aqui a gente já elimina, ó, mas, ó, tá? Não pode ter mas entre vírgulas. Isso é uma regra da gramática, viu? Infelizmente, nem todas as instituições de ensino são capazes de fazê-la. Eu tinha esquecido de marcar o quê, né? Aqui, ó. De fazê-la, tá? Olha só, vamos analisar e tentar identificar o termo que está substituindo um termo anterior. Se a gente encontrar esse termo, nós estaremos identificando o pronome dessa frase,
tá bom? Ó, é essencial o quê? Esse que aqui, pessoal, ele não está fazendo referência a um termo anterior. Ele está integrando, né? Ele está integrando uma outra informação que vem logo após. Tá bom? Ele está tipo explicando, né? Esse mas aqui não pode, dá a ideia de contrariedade, de oposição, mas entre vírgula não pode. Então, a gente já elimina também, assim como a gente eliminou o quê? Ó, infelizmente, nem todas... Ó, esse nem aqui, ó. Esse nem, ele não está fazendo referência ou substituindo algum termo anterior. Então, também a gente elimina. Não pode ser pronome nesse caso. Todas as instituições de ensino... Ó, lembra do de? O de, ele não se comporta como um pronome. Tá? Ele está fazendo uma conexão. Ó. Todas as instituições de ensino. Tá vendo que fica sem sentido? Todas as instituições de ensino. Então, eu coloco o de. E o que é o de? É uma pré... Nesse caso aqui, ó, nós temos uma preposição, né? Ó, todas as instituições de ensino. Uma preposição, tá bom? Está conectando aqui, ó, dois termos para que possa existir sentido, né? Nessa construção. Então, de uma preposição também não pode se encaixar na categoria de pronome. Agora, o fazer lá. Ó, quando ele fala aqui, ó, todas as instituições de ensino são capazes de fazê-la. Ele está se referindo ao quê, pessoal? Está se referindo ao quê? Vamos ler toda a frase de novo. É essencial que a merenda escolar fornecida seja composta de alimentos saudáveis. Mas, infelizmente, nem todas as instituições de ensino são capazes de fazê-la. Ó, fazê-la o quê? Gente, ele está se referindo diretamente ao quê? A merenda escolar. Ao invés de ele escrever de novo, ele poderia descrever, né? Mas ele não descreveu. Ele fez o quê? Ele substituiu a palavra merenda escolar por lá. Então, ó, ele poderia ter feito assim, ó. Nem todas as instituições de ensino são capazes de fazer a merenda escolar. Mas, ao invés de fazer isso, ele substituiu pelo pronome lá. Então, esse lá, ele faz uma referência direta, ó, à merenda escolar. Está substituindo essa expressão todinha aqui, ó, a merenda escolar. Então, lá, nesse caso, é um pronome e é um pronome pessoal, tá? A merenda escolar, eu posso muito bem substituir esse termo todinho, ó, por... Eu vou até botar o pincel aqui, mudar de cor, porque aí fica melhor para vocês enxergarem. Eu posso muito bem, ó, colocar aqui, ó, no lugar de merenda escolar, eu posso colocar ela, que é um pronome pessoal, tá bom? Então, ó, o lá é um pronome pessoal, só que ao invés de ser ela, ao invés de ser assim, ó, toda bonitinha, não tá assim, né? Tá assim, ó, abreviado, ó, tá o lá, tá? E logo após o verbo. Então, quando você tem o lá, né, por exemplo, logo após o verbo, você vai ter um pronome pessoal, só que chamado de caso oblíquo. É como se esse pronome tivesse sido, digamos assim, obliterado, né? Uma das letrinhas dele aqui, ó, é como se tivesse sido removido, né? Para que a construção pudesse, assim, fazer mais sentido e fosse a parte audível da palavra, ficasse, assim, mais agradável aos ouvidos. Digamos assim, né? Como se fosse uma construção que tornasse essa palavra uma palavra de um som mais adequado, mais agradável para o ouvinte. Tá? Então, fazê-la. Então, houve uma obliteração aqui, ó, um impedimento, uma retirada da vogal E, né? Ficamos com lá, e esse lá é uma construção chamada de caso oblíquo. Então, nós temos o pronome pessoal do caso oblíquo. Nosso gabarito, então, não tem para onde correr. Gabarito B, lá, é o nosso pronome pessoal do caso oblíquo. Então, pessoal, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe. Estudar é isso, é tentar, bater cabeça, mas evoluir. Esse é o fundamento basilar aqui dessas aulas de resolução de questões. Se você estiver evoluindo, se você estiver concentrado e praticando exercício, fazendo questões, você vai chegar nessa prova desse concurso muito bem preparado. Então acredite, se concentre, eleve seu espírito, não deixe coisas externas te abaterem, desânimo, tristeza, decepção, não deixe nada. Se jogue inteiramente com o objetivo de você obter a sua vitória, porque ela está mais perto do que nunca. Então, eu te desejo sorte, saúde, uma boa semana e logo teremos mais aulas aqui. Até a próxima. Um abraço.